Eu queria, antes do mais, agradecer, na pessoa do magnífico reitor, a anfitrionia que nos reúne aqui, por coincidência, no dia seguinte ao dia da Universidade do Porto, mostrando qual é o papel da Universidade. A Universidade existe para investigar, existe para ensinar, existe para educar, existe para intervir na sociedade, para contribuir para o avanço da comunidade em todas as suas vertentes, cívicas, económicas, sociais, culturais. E a Universidade do Porto é um exemplo. E este é um exemplo dentro desse exemplo. Ao reunir aqui quadrantes variados, pensadores diversificados, setores da nossa sociedade civil, num diálogo com os poderes públicos, a Universidade cumpre a sua missão com excelência. Felicito por isso. Por outro lado, o centro de reflexão escolhido não é ocasional. Estamos num porto. E o Porto é considerado, a justo título, uma capital da liberdade de espírito, da independência, mas também da racionalidade. E por isso os debates realizados no Porto, tanto ou mais quanto os debates realizados um pouco por todo o país, são marcados pela independência, pela liberdade de espírito e pela racionalidade. O que é muito importante, tratando-se de um tema tão significativo quanto o que hoje está a ser abordado. Começou a ser abordado e se-lo-á durante todo o dia. Agradeço à Sra. Ministra da Saúde o facto de prestigiar esta iniciativa com a sua presença. E é importante porque o Governo, independentemente dos quadrantes políticos ou ideológicos que são a sua base de sustentação, é o Governo de todos os portugueses. E sendo o Governo de todos os portugueses, deve estar aberto, sensível, àquilo que é o debate feito por vários pontos de vista na sociedade portuguesa. E por isso a sua presença deve ser devidamente sublinhada. A Sra. Ministra disse, como disse o magnífico reitor, o que nos reúne aqui são os portugueses. Não nos reúne aqui nem a vaidade, nem a carreira política, nem a ambição socioprofissional, nem o sucesso ou insucesso do momento, nem a vicissitude da conjuntura. Aquilo que justifica a intervenção cívica, e todos os que aqui estamos nesta sala somos políticos, porque estamos ao serviço da polis, é precisamente o serviço dos portugueses. E são os portugueses o começo e o fim dos debates sobre a saúde. Porque a saúde é essencial em qualquer comunidade, é mais importante num Estado social, democrático, de direito. E sendo importante, é evidente que tudo o que pensamos na diversidade dos nossos pontos de vista, pensámo-lo ao serviço dos portugueses. O tema de hoje, disse também a Sra. Ministra, eu não posso ser mais sensível a essa sua referência, tem uma pré-história e tem uma história. E o problema de já se ter a provectidade que tem o Presidente da República é que já pôde conhecer a pré-história e viver toda a história. Sorte têm aqueles, muito mais jovens, que não conheceram a pré-história, conhecem a história e, pela natureza das coisas, têm mais futuro à sua frente. A pré-história, isto é, as raízes deste tema, é uma realidade antiga, mais antiga do que a Revolução de 25 de Abril e mais antiga do que a Constituição da República Portuguesa que nos rege. Corresponde, depois da criação do Ministério da Saúde, tardia, muito tardia, seródia, corresponde à influência, sobretudo de uma escola de saúde pública, que no final da ditadura constitucionalizada
acabou por influenciar, olhando para os indicadores muito preocupantes então existentes, aquilo que foram primeiros passos, para muitos tímidos, para outros, apesar de tudo, positivos, dados no início da década de 70. Com a sensibilidade que se traduziu na criação dos centros de saúde, na ligação às velhas caixas de previdência, numa ligação mais ténue ao que havia de rede hospitalar, nomeadamente distrital, e no sonho de, por essa via, vir a completar uma malha que era muito incipiente e muito insuficiente na proximidade em relação às pessoas. E daí os indicadores que, vistos de hoje, são quase incompreensíveis, existentes no domínio da saúde em Portugal. Esse corpo de pensadores acabou por ter projeção no momento da Revolução, do 25 de Abril, e depois na Constituição da República Portuguesa. Eu pude, como constituinte, outra vivência só possível devido à provectidade, eu pude, como constituinte, verificar que a saúde era uma das preocupações cimeiras quando se pensava na vertente social da Constituição nascente. E que havia que abrir caminho àquilo que era uma outra fase da pré-história, passada a história. E assim foi. A Constituição abriu caminho para o Serviço Nacional de Saúde, concebendo de uma forma generosa, voluntarista, determinada, com clara preocupação social. E por isso se diz, a justo título também, que essa preocupação é uma das conquistas do 25 de Abril. E que os progressos havidos em matéria de indicadores no domínio da saúde é, desde o início e depois paulatinamente, uma conquista do 25 de Abril. Como sabem, o Serviço Nacional de Saúde é institucionalizado na sequência da Constituição da República Portuguesa e conhece elevadíssimas expectativas da parte dos portugueses. Aquilo que ainda hoje nós sentimos em várias camadas da população corresponde a essas expectativas que vêm desse momento fundador. Uma identificação psicossociológica com a realidade do Serviço Nacional de Saúde. Ainda que a Constituição não tivesse fechado portas a uma visão mais ampla de Sistema Nacional de Saúde, em que o Serviço Nacional de Saúde era uma peça básica, mas não esgotava uma realidade que já existia no terreno, iria continuar a existir, com uma componente privada e depois com uma componente social, que durante um período de tempo esteve largamente estatizada e depois se emancipou nos limites daquilo que viria a ser um setor social atualizado, renovado, reformulado a partir dos anos 80. E, portanto, é possível na história encontrar fases. Há uma fase em que a esperança e a crença, com um fundo teor doutrinário ou ideológico, era muito forte em torno do passo dado pela Constituição e pela institucionalização do Serviço Nacional de Saúde. E estamos a falar do final dos anos 70, estamos a falar nos anos 80, mas recordo a minha vivência como membro de governo, que se defrontou logo com um pequeno problema de natureza financeira, e que era o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Porque tal como se encontrava concebido, e disso se tratará também aqui hoje, correu o risco de, a breve trecho, começar a conhecer estrangulamentos. E surge o grande debate sobre a taxa moderadora. E surge o grande debate sobre a sua gratuitidade ou a sua tendencial gratuitidade, que, como sabem, viria a marcar uma das revisões da Constituição. Mais tarde, bem mais tarde. Mas não a criação da taxa moderadora, com o objetivo de moderação e de viabilização daquela realidade institucional.
Na viragem dos anos 90, nós encontramos fenómenos cumulativos na sociedade portuguesa. Um deles é: há que viabilizar o Serviço Nacional de Saúde em termos financeiros e encontrar soluções para ele. E aí é que ele passa de gratuito a tendencialmente gratuito. E se abre um debate sobre o que é o tendencialmente gratuito. Mas, ao mesmo tempo, o setor social renasce e procura uma vocação, um espaço de intervenção. E, por outro lado, a realidade privada vai dando os seus passos. Isto é muito evidente nos anos 90 e depois da viragem do século. Primeiro, pela multiplicação dos seguros privados de saúde, cobrindo camadas crescentes da população. Segundo, pela própria evolução socioeconómica. E terceiro, por iniciativas que surgem e relativamente às quais o esquema legal existente opta por uma solução que é muito uma solução provisória, convertida em quase definitiva, que é: coexistem uma concepção e um estatuto legal vindo do passado com realidades novas, simultâneas com esse estatuto legal, sem um debate fundo sobre o sistema de saúde em Portugal. A questão da saúde fica como uma das questões ideológicas que mais vai perdurar na sociedade portuguesa, para além de outras realidades, entretanto, resolvidas, no domínio económico ou financeiro e até mesmo social. E o modo muito português de encarar a realidade foi o seguinte: na impossibilidade de um acordo amplo sobre a matéria, deixemos florescer, ou pelo menos ir andando essa coabitação entre a realidade antes vigente e novas realidades, fruto da evolução social. E assim se foi vivendo durante cerca de 20 anos, com a convicção de que um debate muito acirrado sobre a componente doutrinária ou ideológica correu o risco de dividir mais do que de unir. O setor social encontrou uma forma de se acomodar, ou, se quiserem, o setor público encontrou uma forma de acomodar o setor social, vocacionando para determinadas situações específicas, uma das quais os cuidados continuados. Forma de libertar, aliás, a rede hospitalar e de encontrar valências úteis para o setor social. Não ficou por aí, tem outras valências e outras virtualidades. Em tempo de crise vê-se isso, como IPSS, misericórdias e outras componentes são úteis, pela proximidade do tecido social, tem uma capacidade de resposta complementar fundamental. Em relação ao setor privado, o setor privado já não era o que tinha sido nos anos 60 e 70. Aquilo que era o setor privado pulverizado, vindo do tempo da clínica privada, ainda sem estrutura sofisticada, passou-se para a multiplicação dos grupos intervenientes no setor privado em Portugal, que foram crescendo. Vários deles, aliás, com uma intervenção pública, direta ou indireta, porque ligados a entidades empresariais públicas, o que significava que o setor público tinha sobre essa matéria uma grande flexibilidade de pontos de vista. Alimentava por um lado, achava que era cedo para haver uma definição cabal por outro. É evidente que isto criou tensões. E vários responsáveis pela saúde em Portugal viveram essas tensões. A começar no Estatuto dos Profissionais da Saúde. Deveria ele ainda ser um estatuto com a lógica de carreira exatamente igual à que tinha sido noutros tempos? Devia ter flexibilidade, maleabilidade. Até onde iria a maleabilidade, a flexibilidade? Na inter-relação entre o público e o privado? Como enfrentar a perda de profissionais do público para o privado?
como motivar os jovens que chegavam depois de um período em que a lógica do ensino nesses domínios levou a um vazio geracional que depois o tempo começaria a preencher. E sentiu-se, mais dia menos dia, que teria de se fazer o debate que tão prudentemente estava a ser adiado. Prudentemente, para não ressuscitar debates ideológicos de 30 anos antes, para não dividir a sociedade portuguesa, que já era diferente da que tinha sido 30 anos antes, mas ao mesmo tempo para encontrar pistas de solução para o Sistema Nacional de Saúde como um todo. Confesso que fui acompanhando esta evolução analiticamente, por uma espécie de deformação que vinha de raízes familiares e, por outro lado, de estudo atento da matéria, e chegamos onde chegamos hoje. Devo dizer que, apesar de tudo, com muito caminho andado, com muito conhecimento recíproco havido e com uma grande dose de realismo à mistura. Isto é, todos sabemos que a realidade é o que é. E não há nada como um professor de Direito para saber qual é a limitação das leis. Nós, portugueses, e nós, latinos, e nós, de matriz francesa, gostamos de mitificar a lei. E achamos que por cada lei que nasce é um problema que se resolve. E então, se a lei for uma lei genérica e abstrata, uma lei de bases, com isso nós acreditamos que estamos a salvar a humanidade e naturalmente dentro da humanidade, a nossa humanidade mais próxima. E é verdade em parte, mas não é totalmente verdade. Porque as leis depois têm que conviver com a realidade. Esse é o grande problema das leis, porque senão, se ficassem apenas nos bancos da academia ou nos gabinetes governamentais, ou mesmo nos hemiciclos parlamentares, a felicidade estaria ao alcance na primeira esquina da história. Infelizmente não é isso que acontece. Portanto, eu penso que há um larguíssimo consenso quanto ao diagnóstico relativamente à saúde em Portugal. Temos estudos, e muitas apreciações, e penso que estamos de acordo naquilo que mudou na sociedade portuguesa. Mudou demograficamente, mudou em termos de mobilidade social, mudou em termos de abertura, uma sociedade mais aberta e, portanto, com problemas vem dessa abertura, que mudou em termos de relações intergeracionais, mudou em termos de exigências da parte daqueles que são o princípio e o fim da intervenção na saúde. Digamos que o consenso só não é total por um pequeno pormenor, que é no assacar de responsabilidades. Aí cada qual assaca, naturalmente, ao quadrante político adverso. E, portanto, ao executivo a que não pertenceu. Mas, tirando isso, que faz parte da lógica da política numa democracia plural, quando olhamos para os dados objetivos, penso que se conseguiu caminhar o suficiente para o diagnóstico ser largamente consensual. Resta a terapêutica. E no domínio da terapêutica eu distinguiria a retórica da terapêutica e a terapêutica propriamente dita. E aqui é uma das dificuldades da política, é que não há política sem retórica. E que a retórica sobe em períodos eleitorais e pré-eleitorais. E que a retórica sobe em períodos de afogadilho nos debates e na tomada de decisões. Faz parte da lógica das coisas. E, portanto, digamos que o esforço a introduzir em todos os debates é tentar separar a retórica da substância. Porque a retórica obriga muitas vezes a que haja posicionamentos que existem porque existem e têm de existir. Tais as origens diferentes, os percursos diferentes, os quadrantes diferentes, até as expectativas diferentes suscitadas na sociedade sobre as tomadas de posição. E depois há a substância. E o interessante neste ponto do debate é ver se é possível passar, e quanto é que é possível passar do consenso no diagnóstico para o consenso na terapêutica. É essa a grande questão. Sabendo nós que
que não é a altura ideal. É preferível um princípio de legislatura a um fim de legislatura. Para debates serenos, há sempre mais tempo no início da legislatura do que no fim da legislatura, mas as realidades sucedem quando sucedem. E a política também é assim. Não é possível programar de forma ascética e neutral o momento em que os debates ocorrem. É este o momento. Perguntarão, é o ideal? Não é, mas é o que existe. Depois, é muito importante que se tenha a noção de que há tanto a aproveitar do consenso no diagnóstico que vamos ver se é possível carregar o mais possível para a terapêutica, sobretudo numa lei de bases. Eu estou a ser intencionalmente abstrato e genérico para equacionar uma questão sem o melindre de poder, de alguma forma, ser considerado como condicionando aquilo que é livre, que é o trabalho de um órgão de soberania, como a Assembleia da República, num país em que há democracia e há, portanto, a separação de poderes. Mas é evidente que é todo um esforço a fazer nesta transposição do diagnóstico para a terapêutica, facilitado porque, apesar de tudo, uma lei de bases é uma lei de bases. Estarão lá os grandes princípios, estarão lá, portanto, princípios que, por natureza, são mais abstratos e gerais do que depois o desenvolvimento, a regulamentação, a concretização desses princípios. Mas são importantes, como é natural. E no debate sobre esses princípios, também há muito que o caminho andado nos facilita. Primeiro, é inquestionável, quando se olha para a sociedade portuguesa, uma expectativa quanto a um papel nuclear do Serviço Nacional de Saúde. Segundo, a necessidade de, olhando para ele, o reajustar à realidade das mudanças das vidas. Terceiro, a complementaridade com outros setores que se integram no Sistema Nacional de Saúde. Nenhum deles é prescindível. Quarto, a flexibilidade que pode levar o Serviço Nacional de Saúde a, sobretudo neste período de contingências financeiras de toda a ordem internas e externas e de evolução da sociedade portuguesa, a socorrer-se de vias contratuais para que essa complementaridade se traduza também numa cooperação mais intensa no desempenho de missões do Serviço Nacional de Saúde. Flexibilidade que depois o talento jurídico e a capacidade de concretização formulará de diversas formas, de diversos modos. Sempre a pensar nas pessoas, sempre com uma avaliação e um controle que atenda ao serviço da comunidade, ao que é melhor para a comunidade. E o que pode ser melhor num momento já não é no momento seguinte. E o que prova bem num momento pode já não provar no momento seguinte. E exatamente o contrário. O que foi afastado num momento poder ser útil noutro momento. É, no fundo, desde o início deste debate, a preocupação do Presidente da República. Não vos escondo que há, não sendo eu um especialista em matemática, parei a minha matemática no 7º ano do liceu, e já foi bom para quem ia para Direito ter conseguido acompanhar até ao 7º ano, normalmente o 6º e o 7º eram apenas de letras, mas ainda aprendi que o caminho mais próximo entre dois pontos é uma reta, exceto na política. Na política, por vezes, surpreendentemente, o caminho mais direto para entre dois pontos é um caminho sinusoidal, cheio de altos e de baixos, de avanços e de recuos. Apesar de tudo, a minha formação básica em termos matemáticos prefere a reta a essas encruzilhadas e a esses atalhos. Mas às vezes há atalhos.
e por cada passos dados, há depois outros que são recuados, e depois novos passos dados, e depois recuados. O que interessa é que a sociedade, apesar de tudo, se não perca muito naquilo que é uma tentação e que existe em todas as sociedades, e que é de cada qual que chega ao exercício do poder querer deixar o traço da sua criatividade. Mas é humano, é perfeitamente humano. Quantos colegas meus na academia não teriam adorado fazer um novo Código Civil, achando que aquele é um Código Civil que verdadeiramente não apenas devia ser retocado em alguns capítulos ou títulos, mas devia ser globalmente reconsiderado. E provavelmente muitos deles morrerão com esse sonho não concretizado. E produzirão imenso em função desse sonho. O que quer isto dizer? Quer isto dizer que uma das vantagens de transpor o mais possível do consenso na diagnóstica para o consenso na terapêutica é o poupar aos sucessivos responsáveis governativos o terem de reapreciar o que farão um ou outro com gáudio, aquilo que 4 anos antes, 8 anos antes foi feito pelos seus antecessores, sabendo que daí a 4 anos e a daí a 8 anos será reapreciado num sentido muito diverso, que não apenas o decorrente da evolução da realidade, mas também poupar trabalho aos Presidentes da República, que ao promulgar os diplomas, no caso de terem, como é o caso, mandatos mais longos, terem de coabitar com essas realidades e já olharem para os diplomas com uma certa distância, dizendo é inevitável que vamos ter aqui uma reponderação, nem que seja sumária, e não é sumária, uma reponderação de diplomas pré-existentes. Em suma, o que o Presidente da República pode desejar é que este debate seja tão sereno, tão compreensivo, tão rico quanto aquele que aqui está em curso, racional, livre, independente, procurando no consenso do diagnóstico que é possível no consenso da terapêutica, vendo até onde é possível levar esse consenso e assim garantir, ao menos em tese, maior perdurabilidade para aquilo que venha a ser uma lei de bases, moldável depois na sua aplicação a circunstâncias muito diversas, a doutrinas e ideologias diferentes, porque a democracia é o reino do pluralismo e é natural que haja posições com acentos tónicos diversos, e que isso seja feito, como todos salientaram, a pensar nos portugueses. Pensar nos portugueses. Isto é, que aquilo que é comum, que são os portugueses, acabe por não ser nunca arma de arremesso naqueles que estão a debater. Ninguém é mais proprietário dos portugueses do que os outros. Em rigor, proprietário dos portugueses são os portugueses. E mais ninguém. Não é o Presidente, não é o Governo, não é o Parlamento, não são os tribunais, são os portugueses. É isso a soberania popular. Como traduzir isto em termos de lei de base da saúde? Isso o Presidente da República agora só deve esperar. Esperar, acompanhar, aguardar os debates, os próximos dias, as próximas semanas, não chega a ser muitos meses, pela natureza do termo da legislatura, na esperança do seguinte, de que não tenhamos de nos encontrar, por muito agradável que seja, na Universidade do Porto, muito brevemente, a rediscutir a Lei de Bases da Saúde, por termos chegado à conclusão de que a discussão que foi feita, afinal, tinha sido apenas a antecipação de uma discussão definitiva. Eu acredito, e nesse particular sou otimista, acredito que uma das virtualidades da nossa democracia está traduzida nesta sala, na pluralidade dos intervenientes, na racionalidade a que nos convida a Universidade do Porto, na capacidade de todos pensarmos nos portugueses. Muito obrigado.